muito agradável poder estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Por mais que os jovens brinquem, né, que eles sempre falam, podia ser às 10, né? Mas é 9h30, isso aí. Um dia vocês vão ser tiozão também. Mas brincadeiras à parte, né? Fazia um tempo já que eu estava refletindo sobre o que nós poderíamos conversar nessa manhã de ceia, que para nós é tão agradável. E já faz um certo tempo que eu tenho observado assim algumas relações acerca de mim e responsabilidades que eu tenho, né? Então, eu tenho avaliado muitas coisas sobre o que cabe a mim fazer, o que não cabe a mim fazer, o que eu tenho que dedicar o meu tempo, aonde talvez eu tenha que entender que é meu papel delegar e etc, etc. E tenho olhado para a Bíblia e pensado nesse assunto e tudo mais. E aí vocês sabem que Jesus é legal porque ele é muito interativo, né? Sempre que a gente começa a entender que algo precisa ser trabalhado no nosso coração e dar para ele liberdade, ele começa a quebrar paredes e fazer coisas bem interessantes em relação ao que nós somos. E justamente nesse mesmo período em que eu tenho avaliado responsabilidades e posturas, etc., juntou a ideia de que eu estava no momento em que eu tinha que entregar um trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu estava lá produzindo o trabalho de conclusão de curso para entregar da faculdade e tudo mais, empolgado, né? Escrevendo aquela história toda e tal. E aí Deus botou na minha vida um cara muito especial para trabalhar justamente um pouco dessa questão em relação a mim, né? E eu nem conheço o cara, né? Para vocês verem como o mundo virtual é muito interessante, né? Fiz a primeira versão do trabalho lá e entreguei. E aí comecei a conversar com o professor, o nome dele é Atos, né? Aí eu falei prazer, D'Artagnan, não, brincadeira. Mas engraçado, tem nome de mosqueteiro, né? Divertido. E aí ele falou, eu sou o professor que vai avaliar teu trabalho, que vou te dar os feedbacks, tudo mais, né? E vamos manter contato, vai me mandando aí que eu vou fazer as primeiras correções, depois tu entrega. Eu disse, não, tudo certo. E aí investi um tempão, assim, né? Não sei como é que vocês são, mas, tipo, às vezes eu leio as coisas que eu escrevo e eu vejo as minhas mãos mexendo, né? Porque eu sou gringo, eu gosto de falar. E aí eu escrevo muito exagerado, às vezes. Terminei a primeira versão do negócio e pensei, nossa, ele vai ler isso aqui, ele vai me mandar um parabéns, né? Ele vai dizer, nossa, como foi fantástico esse teu texto aqui e tudo mais, né? E aí, apertei o enviar e pensei, agora é só comemorar o gol depois, né? Tudo certo. Aí passou uns 2 dias, assim, e tal, notificação do e-mail, né? Seu trabalho teve a primeira correção, vai lá olhar, né? Aí eu pensei, vamos pegar um cafezinho e degustar agora, porque tá tudo certo, né? Aí abri, assim, o documento de Word, assim, nunca vi tanto marcação em vermelho, assim, na minha vida, né? E basicamente, e ele era muito educado, o Atos, assim, se eu conhecer o Atos, eu vou dar um abraço nele e dizer, nossa, tu tem paciência, parabéns. Ele se deu o trabalho de, tipo, ler todo o trabalho e marcar exatamente, tipo assim, interessante esse teu comentário, mas aqui não cabe, né? A gente está num trabalho de conclusão de curso, tem que manter o foco nisso aqui. E aí passava mais uma página, mesmo comentário. Passava outra página, o mesmo comentário. E aí eu pensei, eu não acredito que ele não acha isso aqui interessante, né? Aí eu pensei, bom, eu tenho mais algumas chances, né? Vou dar mais uma ajustada. Aí investi mais uns dias lá, obedeci algumas das coisas que ele falou, outras eu quis mostrar que eu não concordei, né? Mandei para ele de novo. Passou mais um dia e tal. Aí tinha 2 comentários dessa vez. Um era, Rodrigo, parabéns pelas coisas que tu mudou, tudo certo, ficou muito bom. E vários outros observações do mesmo jeito, né? Aqui não cabe, tem que diminuir, etc, etc. E aí eu já estava trazendo pro pessoal, né? Eu estava dizendo, o Atos não gosta de mim, né? Tipo, o cara, ele quer mudar tudo que eu faço e tal. Mas aí, eu investi um tempo em avaliar, né? Tipo assim, qual que era a proposta daquele trabalho, né? Reler os conceitos para ver, tipo, devo estar pensando errado sobre isso aqui, né? Porque não está certo. E aí, olhando para as críticas dele, olhando para a proposta do negócio, eu parei e olhei assim, realmente, tem várias coisas aqui que elas são interessantes, mas elas não cabem nesse trabalho, nesse momento, né? Eu vou ter que me ajustar. Porque eu estou numa
discrepância de expectativa aqui, né? Não é o momento para falar sobre essas coisas e tudo mais. Isso aqui talvez para outra coisa vá servir, mas não para isso aqui. E aí tudo certo, mandei a última correção lá e tal, e acabou dando certo, uma nota boa, aquela história toda e tal. Mas fiquei muito feliz com Jesus, no sentido de ter sido trabalhado e entender que tem momentos para certas coisas e que tem posturas para certas coisas. E que como cristãos, muitas vezes, principalmente na esfera das relações, né, a gente trabalha de forma desajustada em relação ao que cabe e ao que não cabe, né, numa relação. A gente muitas vezes assume papéis que não deveria assumir e muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que era nosso chamado a fazer. Então, depois da historinha do Atos e de vocês entenderem, né, que eu tentei fazer um monte de coisa que não me cabia naquele trabalho e tudo mais, e eu poderia dar inúmeros outros exemplos, né? Tipo, agora eu estou aprendendo que tem várias coisas que não cabem a mim, por exemplo, quando eu vou jogar futebol com a gurizada, né? Tipo, não cabe a mim ficar correndo e achar que eu vou ser o cara que vai fazer a diferença no jogo, né? Eu cheguei numa fase na vida que cabe a mim se divertir quando eu jogo bola. Então, são coisas que a gente vai avaliando e vendo. Com base nessas historinhas, gente, eu queria que a gente olhasse um pouco para a palavra de Deus, para entender o que cabe a nós e o que não cabe a nós, principalmente na esfera das relações, né? Que é muito do onde a gente pratica o nosso cristianismo no convívio com a igreja, no convívio com o mundo e tudo mais. E eu creio que num momento desses, em que a gente está reunido como igreja para celebrar a ceia, é importante sim a gente avaliar, né, como a gente tem expressado o nosso cristianismo nessas relações, tá bom? Então, só para vocês já irem encaminhando aí, nós vamos conversar sobre esse assunto com base ali em Mateus capítulo 7, dos versículos 1 até o 12. É uma parte do conhecido Sermão do Monte, né, onde Jesus vai estar falando com o pessoal e estabelecendo vários parâmetros, né, sobre a relação da nossa vida com o reino de Deus, né, e do como a gente deve se ajustar em vários sentidos para que a gente viva uma vida coerente, né, com o que é ser discípulo de Cristo, com o que é ser alguém que promove o reino de Deus. Só para a gente contextualizar um pouco, então, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. Mateus era um discípulo publicano de Jesus, né? Então ele era um cobrador de impostos lá e tal. Provavelmente, justamente por causa desse perfil dele, que a gente tem em Mateus uma quantidade muito rica de links, né, de Jesus com citações do Velho Testamento e tudo mais, e fecha também com o que eu acredito ser o propósito desse evangelho, muito específico, né, que é explicar para o povo judeu como Jesus era realmente o Messias, né, e mostrar para eles nas Escrituras que isso era extremamente coerente. Então, não era algo que os discípulos estavam inventando, mas Jesus era o cumprimento das Escrituras ali, e que ele era, sim, o Messias encarnado que tinha vindo e que o Velho Testamento falava tanto. Curiosidade é que Mateus é o evangelho que você mais vai encontrar citações do Antigo Testamento, né? Então, é bem curioso isso, porque ele realmente se preocupou em estabelecer esse link para a galera que ia ler o evangelho. E provavelmente é o evangelho mais antigo dos 4, né, que foi escrito primeiro. Entendendo um pouco desse contexto, a gente vai então agora para o Sermão do Monte, né? Em Mateus vocês vão encontrar esse sermão, dos capítulos 5 a 7 ali, e ele é considerado uma das passagens mais importantes e influentes dos ensinamentos de Jesus. Nele, Jesus vai abordar uma ampla variedade de tópicos relacionados à vida moral e espiritual, né, do cristão, do discípulo, né, oferecendo uma visão bem abrangente do que significa viver como parte do reino de Deus, viver como sendo parte do reino de Deus. E o propósito de Jesus nesse sermão, a gente pode elencar em várias partes, né? Ele vai falar muito sobre o que é a natureza do reino de Deus, né? Revelar essa questão. Jesus vai redefinir também o padrão de justiça para aquele que crê no que é o reino de Deus, que crê em expandir esse reino. Ele vai falar bastante sobre cumprir e expandir essa lei, né? Vocês vão encontrar Jesus falando bastante sobre esses tópicos no Sermão do Monte. Estabelecer um novo padrão de vida, pautado em uma relação com Deus como centro, né? Um obedecer a Deus, um viver perto de Deus como o centro desse padrão de vida. Ele vai mostrar também a necessidade que todo cristão tem de depender de Deus, né? Isso é uma pauta bem frequente no Sermão do Monte, para convocar o pessoal a tomar uma decisão radical, né? A viver esse reino nas suas vidas. Então, o Sermão do Monte
talvez é o ensino mais completo que a gente vai ter acerca do que é viver para Deus em prol do reino. Então, ele é uma compilação fantástica de Jesus, só mesmo o Messias ia poder expor a mensagem do Evangelho e o reino de uma forma tão eficaz. Então, a gente entendendo esse propósito, né, de apresentar uma visão bem abrangente de reino, destacando as questões que precisam ser trabalhadas na gente como ser humano, nós vamos conversar sobre essas atitudes que cabem a nós e que não cabem a nós também como filhos de Deus, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Tá? Então, a gente vai fazer a leitura de Mateus 7, do 1 ao 12, e aí depois nós vamos começar a conversar mais profundo um pouco sobre esse assunto aí. Podem abrir suas Bíblias em Mateus 7, versículo 1, vai dizer o seguinte: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá para tirar o cisco no olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos por ter o privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã como igreja, de ter o privilégio também de olhar para as Escrituras e entender como os teus ensinamentos, Pai, podem impactar de forma muito profunda o nosso coração, de maneira que a gente entenda o que precisa mudar para que a gente aja de forma a te agradar, Senhor. Cuida desse momento que nós vamos ter aqui nessa manhã, que a gente possa se debruçar sobre esse trecho em Mateus e entender o que nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe aqui dentro do nosso coração, para que como igreja, para que como cristãos, nós possamos expressar da melhor maneira do teu reino através dos nossos relacionamentos, Pai. É isso que a gente te pede e te agradece no teu nome, Jesus. Amém. Então, só para a gente não cair de paraquedas no Sermão do Monte, né? Jesus vai seguir nesse sermão, abordando mais especificamente sobre como a justiça do reino de Deus pode ser aplicada de maneira prática no contraste da vida daquele povo que aquele povo estava acostumado a levar, né? Se vocês olharem com calma em casa depois, no capítulo 6, Jesus vai estar falando sobre como as atividades religiosas não devem ser praticadas com o intuito de se autopromover ou de se autocongratular, né? E que os recursos que a gente tem, nossas finanças, nossas posses, etc., eles não têm o propósito de ser acumulados, mas sim consagrados a Deus, aquele que realmente vai poder suprir as necessidades do cristão. Então essa é a pauta que estava vindo antes de Jesus chegar aqui no capítulo 7, onde ele vai começar a tratar a questão de como os nossos relacionamentos devem ser governados pela dependência que nós temos de Deus, atuando na prática das nossas vidas como nosso juiz, como nosso provedor. Para que a partir dessa ótica que Jesus nos dá, então, a gente passe a tratar e agir corretamente diante das outras pessoas. Então, Jesus ele vai saindo do macro das nossas vidas, né, e indo cada vez mais profundamente no que diz respeito ao nosso coração e a relação que a gente tem com as pessoas. Nos primeiros 2 versos, pessoal, se vocês olharem ali, Cristo já vai tratar a questão de julgar, né? Ele vai estar, de forma bem prática, dizendo que a gente não deve ter o papel de legislar, entendendo que Deus é justiça e que no devido momento Ele é quem vai exercer juízo sobre a humanidade, mas sim que a gente é chamado as pessoas a se ajustarem nessa relação que elas têm
diante de Deus. Ou seja, a régua que a gente oferece é a régua sobre a qual a gente está sujeito. A gente não pode, como cristão, achar porque nós conhecemos Cristo, porque a gente entende a dinâmica que a gente tem na nossa relação com Jesus, pegar um martelinho de juiz e sair atuando com o papel que Deus deveria ter na vida das pessoas. A gente deve lembrar as pessoas de que, no devido momento, Deus vai vir e vai exercer juízo sobre a humanidade, mas que essa condição pode ser transformada diante de Deus a partir do momento em que a gente ajusta essa nossa relação com o Criador. Então, nós não somos chamados a ser juízes nas nossas relações. Por que eu digo isso? Não sei vocês, mas para mim é uma tendência comum e fácil, né? Na prática das minhas relações, eu começar a avaliar as coisas que as pessoas fazem, ou as decisões que elas tomam, ou as atitudes que elas têm, sem buscar entender o contexto no qual elas estão inseridas, sem tentar entender o que elas estão passando, sem tentar entender o que elas estão sofrendo, né, para simplesmente apontar o dedo e dizer, isso é melhor, aqui tu está errado, e etc, etc. Aquela velha postura que a gente muitas vezes fala de não se preocupar em agir para que o problema seja sanado, mas simplesmente dar opções paliativas, né, para que a pessoa tome soluções superficiais. Por que nós, como cristãos, devemos nos preocupar em não ter essa postura? Porque a gente sabe que é pela graça de Deus que a gente tem a oportunidade de viver uma perspectiva totalmente diferente no que diz respeito às nossas vidas. A gente sabe também da graça e do amor que Cristo teve para com nós, a partir do momento em que Ele nos resgatou, e toda a paciência que Ele tem em trabalhar no nosso coração. Se Cristo é assim com nós, se Jesus nos oferece esse padrão de voltar ao nosso coração para viver uma relação que pode ser boa e agradável com Deus, por que muitas vezes a gente não se preocupa então em oferecer o mesmo padrão para as pessoas? Não, a gente vai lá e tenta ser o que Jesus não foi, né? Soa bem absurdo e pessoal, né? Só que muitas vezes, no nosso automático, a gente permite, né, essa postura de julgador no que diz respeito às nossas relações. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou pregando uma conivência com o pecado, tá? Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, temos que passar pano em tudo. Não é isso. Mas eu estou dizendo que nós, como cristãos, temos que nos aprender a compadecer-se dos nossos irmãos e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, em vez de chegar lá e botar o dedo na ferida, a gente vai ser a pessoa que vai chegar lá com a gaze, com a água oxigenada que usa para limpar a ferida, né? Não descolorir o cabelo, sei lá, mas a gente vai se preocupar em chegar lá para tratar, tirar a sujeirinha de dentro, pedir se está doendo, né? Se importar com a pessoa no processo, dizer, olha, aqui talvez tu vai precisar de uns pontos, que o corte está fundo, né? Aqui talvez machucou mais do que só a pele, o que nós podemos fazer? Como cristão, a gente vai sempre ter a postura de envolver-se, não de simplesmente apontar o dedo, certo? Então, não cabe a nós a questão do julgamento. Vai avançar nos versos de 3 a 5, e aí a gente vai ver Jesus também mostrando que não cabe a nós uma postura hipócrita, né? Se vocês olharem ali, esse é um dos exemplos que é bem fácil de a gente assimilar no Novo Testamento, né? A gente está preocupado com o cisco no olho do outro, mas tem uma trave no nosso olho, né? Jesus vai seguir nos lembrando de que a gente não tem que agir com hipocrisia, no sentido de que a gente não é melhor ou mais especial do que as pessoas que estão ao nosso redor. A gente simplesmente tem o privilégio de, por meio da graça redentora do próprio Jesus, estar no processo de ser restaurado. A gente deve, então, sabendo dessas coisas, nos engajar em viver esse processo que é conduzido pelo Espírito Santo, nos permitindo ser usado para que mais pessoas possam experimentar o mesmo restaurar que nós experimentamos. Então a gente sabe que nós temos a plaquinha de reforma no nosso coração e de que Jesus está estabelecendo uma grande renovação, né? Ele pegou tudo que tinha lá dentro, colocou de lado e nos fez novas criaturas, como as Escrituras mesmo colocam. E com isso a gente experimenta sensações muito boas, né? A gente vê vitória sobre o pecado, a gente vê vícios sendo vencidos, a gente vê uma vida que é mais interessada com o que Deus é para nós do que era antes. E isso nos traz um sentimento de se empolgar, é natural, né? A gente fica tipo assim, nossa, é isso mesmo e tudo mais.
Só que às vezes a gente esquece que não é que porque a gente é parte desse processo, a gente ganhou um novo papel. Não, nós somos filhos redimidos. Assim como as pessoas que estão ouvindo de Jesus e do Evangelho podem vir a ser. Eu vejo que isso às vezes acontece muito na minha relação com o Gabi, né? O Gabi me vê fazendo uma coisa, e aí por achar que tipo, eu estou fazendo essa coisa, ele tem que fazer essa coisa também, porque ele gosta de mim e acha legal o que eu faço. Por exemplo, essa semana ele estava dando varada nos gatos. Né? Ele viu lá que o gato estava aprontando e tal, ele foi reto no banheiro, pegou a varinha e disse assim, muito feio o que tu está fazendo, vou te dar uma varada. E pá no gato. Eu disse, filho, tu não está entendendo o negócio, o que o pai quer te contar? Então, é engraçado, mas ele estava agindo como um pequeno hipócrita ali. Ele não estava preocupado em, tipo assim, pô, o que meu pai está querendo ensinar com o meu coração? Não, eu quero corrigir os gatos, eu vou sentar a varada neles. E muitas vezes, pessoal, a gente dá a risada do Gabizinho, né? E quando ele cresceu, eu vou ter que contar para ele que eu usei ele como exemplos muitas vezes, né? Mas a gente tem essa postura. Se a gente não vigia, se a gente não cuida, a gente acha que por ser filho de Deus, né, a gente ganha um patamar de família real, né, de sair com o nosso cetro, né, apontando direções e tudo mais. Mas esse não é o chamado que o próprio Cristo viveu na Terra. Então, nós devemos imitar Jesus, não as nossas expectativas. E eu vejo que muito da frustração do povo judeu era olhar para Jesus e esperar que Jesus chegasse com o seu cetro lá e detonasse todo mundo, e ver em Jesus misericórdia, amor, compassividade, estendidas de Deus para as pessoas que cruzavam ali o seu caminho e o seu ministério. Nesse sentido, então, não cabe a nós, pessoal, uma postura hipócrita. A gente tem que, pelo contrário, ter uma postura misericordiosa no que diz respeito às nossas relações. Entender que as lutas das pessoas não é porque para nós elas soam fáceis ou banais, elas deixam de ser lutas. Né? A gente chega, por exemplo, e conversa com uma pessoa que é dependente química, e a gente fala, eu não entendo como é que tu está perdendo a tua vida para fumar pedra. Mas aquela luta é específica daquela pessoa. E ela dói muito no que diz respeito à realidade, o coração e a vida daquele ser humano em específico. A gente não pode pegar toda essa dor, toda essa destruição, todo esse sofrimento e dizer, tu não vale nada, porque a tua luta é simples. E esse é um exemplo extremo, mas a gente tem lutas, às vezes, contra a questão do excesso de trabalho, a gente tem luta contra a questão de prioridades e agenda, a gente tem luta até contra a comida, contra conforto e etc, etc. E não é porque não é a minha luta ou porque não me choca que é uma luta menos necessária. Continua sendo pecado diante de Deus e continua precisando ser tratado. Consequências são diferentes? Sim, com certeza. Mas não é por isso que eu não devo me compadecer daquele que sofre. Se fosse assim, vocês pensam como é que ia ser para mim chegar na sexta-feira no grupo de adolescentes? Né? Nada contra, tá, Guto? Mas, tipo assim, colar na escola, para mim, é um negócio que não faz mais sentido. Porque, pô, sou adulto, tô mais velho, etc, etc. Mas para eles faz muito. É a luta que eles têm hoje. Eu não posso dizer para eles, vocês não valem nada, vocês não são importantes, e colar na escola é um negócio que é isso aqui perto dos problemas que vocês vão ter no trabalho. Não. Meu papel ali é, tipo, Jesus quer diferente para vocês. Jesus quer que vocês mirem um padrão diferente agora, porque lá na frente vocês vão ter novos desafios. E vocês vão precisar viver e obedecer a Ele nesses novos desafios. Então vamos lá, vamos junto. Vamos deixar Deus trabalhar os nossos corações nesse processo todo. E Deus, por sua misericórdia, através do seu Espírito, estabelece essas mudanças na nossa vida. Então, gente, em vez de ficar pautando níveis das lutas das pessoas, ou ser que nem quando a gente vai na emergência, né, classificar por cor o tipo de emergência, a gente deve entender que as coisas que Deus permite que surjam à nossa frente, como cristão, é nosso chamado se envolver e trabalhar. Tipo, Deus mandou um mendigo lá na porta da minha casa pedir um prato de comida. Ele é criatura de Deus.
Se Deus permitiu que ele tocasse a tua campainha, pelo menos entende a realidade. Trata ele como um ser humano. Deus permitiu uma situação muito difícil na minha família, que envolve pessoas que eu amo e tudo mais, e a gente tem um vínculo muito firme de relação, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão e tal. Seja o melhor cristão que você pode ser nessa relação e nesse conflito. Reconheça as suas limitações, mas ao mesmo tempo ofereça o padrão do reino ali onde você está inserido. E eu digo, e eu friso muito nessa questão, porque a gente vive em um mundo onde essa misericórdia, onde essa compassividade está cada vez mais sendo esquecida. As pessoas não estão mais interessadas em que os outros cresçam, em que os outros se desenvolvam. E como cristãos, isso é parte essencial do nosso chamado. A gente não deve pensar só no nosso umbigo, mas a gente é chamado a se envolver de maneira muito íntima nas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus vai terminar o que eu considero a parte dos não cabe a nós ali, né? No verso 6, onde ele usa ilustrações bem interessantes, que eu creio que estejam voltadas à questão da gente agir deliberadamente sem a direção de Deus, ou agir deliberadamente sem entender o que Deus quer que a gente faça com a preciosa mensagem do Evangelho. A gente vê ali que ele vai falar de não oferecer o sagrado aos cães e as pérolas aos porcos, né? E que a consequência de fazer isso é ruim. Eu creio que Jesus está dizendo aqui para nós que a gente tem que atentar muito bem sobre oferecer a verdade do Evangelho de maneira verdadeira e, ao mesmo tempo, da maneira correta. A gente não é chamado a torcer o Evangelho ou a vender o Evangelho. A gente é chamado a oferecer o Evangelho assim como nós recebemos para as pessoas que estão ao nosso redor, entendendo que Deus tem sim propósito para que aquelas pessoas se arrependam, para que aquelas pessoas conheçam a verdade e, ao mesmo tempo, para que suas vidas passem a ter uma perspectiva totalmente diferente. Então, nós não devemos oferecer o Evangelho sem ter o mínimo cuidado, ou não devemos oferecer o Evangelho sem buscar nos envolver com as pessoas. O Evangelho não é um negócio para a gente chegar na frente dos outros e sair só atirando. Não, o Evangelho ele envolve relação, ele envolve estar próximo, andar junto, inserir-se no contexto, na vida e na realidade daquela pessoa. Não é simplesmente chegar com a coisa mais preciosa que nós temos e atirar para que os porcos comam. Não funciona assim. Por que eu digo isso? Porque é uma tendência do mundo moderno também. A gente pegar, dar uma pequena gotinha do que nós vivemos. Não ouviu? Tudo bem, então beleza. Vou para o próximo. E a gente sabe que nas relações, principalmente quando a gente é alvo de ser convencido, não funciona assim. A gente tem todo um processo de que a gente precisa ouvir, perguntar, experimentar, entender e tudo mais para que uma decisão seja tomada. Te coloca no lugar da pessoa que está ouvindo e recebendo o Evangelho. Ela tem talvez a mesma expectativa, ou começa até do -5, porque já é um negócio que ela não gosta muito e não acredita. Então, envolve sim uma relação íntima, profunda, que deve ser conduzida por Deus. Então, não cabe a nós, pessoal, nas relações, a gente agir deliberadamente sem a direção de Deus. Nós temos que lembrar, sim, de orar pelas pessoas, de entender a vontade de Deus para as coisas, de buscar a Deus quando a gente vai decidir ou tomar direções, para que aí, sim, a gente haja de maneira correta, adequada e vá para o lugar certo, que é onde Deus quer que a gente esteja. E aí o trecho chega no verso 7, onde eu creio que aqui a gente tem a misericórdia de Jesus expressa em palavras, que a partir daqui vocês vão ver que Cristo começa a falar do que cabe a nós. Depois de ter falado muito sobre o que não cabe a nós no âmbito das relações, Jesus começa então a propor um novo padrão no que diz respeito a como a gente tem que se portar nessas relações na nossa vida. Se vocês olharem ali no verso 7 e 8, ele começa dizendo que a gente tem que colocar diante de Deus as nossas necessidades. Ou seja, a gente deve pedir a Deus em relação a tudo o que nós temos vivido, para que a sua vontade, que é melhor para nós, seja feita e aconteça. Então, quando a gente olha para esse verso 7 e a gente olha para ele de maneira leviana, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta,
Jesus não está falando de uma prosperidade desenfreada aqui. Ele está dizendo assim, ó, vocês conhecem o Deus a que vocês servem. Vocês sabem que reino é esse. Vocês entendem o chamado desse Deus. Então, confiem nele. Busquem sua vontade. Peçam sobre as suas frustrações e no que diz respeito às suas demandas. E esse Deus vai fazer o melhor para vocês. Não ajam de maneira como se esse Deus fosse alheio à vida de vocês. Entendam que Deus é um Deus próximo, relacional, que está ali para ouvir o que vocês precisam, para entender o porquê vocês sofrem e entreguem para Ele as suas demandas. Então, isso cabe a nós em todos os sentidos nos quais a gente se envolve com relações humanas. A gente tem que aprender sempre a voltar para Jesus e entregar as coisas para Ele. Quando as coisas nos frustram, a gente deve aprender a dobrar o nosso joelhinho e dizer assim, ó Jesus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Faz a tua vontade. Eu preciso de uma solução, de uma direção aqui, eu não sei qual é. Trabalha nessa questão. E posso compartilhar com vocês que, ultimamente, como família, a gente tem vivido muito essa realidade, né? A gente tem passado por várias lutas no que diz respeito à minha família, né? A gente tem a questão da dependência química do meu pai, de todo o dano que isso causou na nossa esfera familiar e tudo mais. E muitas vezes a gente fica tipo assim, bah, Deus, o que tu quer com isso? Né? Por que tu está permitindo a gente passar por essas coisas? Mas, pela graça de Deus, nós temos entendido que Deus tem propósitos para permitir essas coisas na nossa vida. Trabalhar os nossos corações, as nossas expectativas. Entender que muitas vezes o pecado de cada membro, parte dessa família, integrante dela, se talvez não fosse essa condição, não estivesse sendo trabalhado. E aí a gente tem se desafiado, sim, a entregar para Deus as nossas demandas, dizer, ó Jesus, tu sabe que está doendo, tu sabe que aqui está difícil, tu sabe que aqui a cordinha está bem esticada, mas a gente confia no que Jesus faz por nós. Nós temos tentado confiar no que Jesus faz por nós, de maneira a entender que Ele sabe plenamente quais são as nossas necessidades e que, se Ele sabe, ninguém melhor do que Ele para agir no que a gente é. E aí, Jesus continua, e ele chega no verso 9 a 11, onde ele vai basicamente expressar a ideia de que nós devemos, no meio dessas relações, confiar no cuidado de Deus. E é muito claro o exemplo que ele dá ali, né? Porque ele vai falar de uma coisa que para nós soa até como absurda, né? Qual de vocês, quando seu filho vai pedir um pedaço de pão, vai oferecer uma pedra? Ou quando pedir um peixe, vai dar uma cobra, né? Acho que nenhum. O Gabi, alguma vez ou outra, eu sacanei ele com um gostinho diferente, né? Mas nada que colocou em risco a integridade ou a saúde física dele. Era só para ver ele experimentar, mas não foi malvado. E aí Jesus continua, se vocês são maus e conseguem prover coisas boas que os seus filhos necessitam, que as pessoas que vocês amam necessitam em determinados momentos, quem dirá Deus? E aí ele dá uma pegada boa em nós, né? Porque a gente sabe o quanto nós somos limitados. A gente sabe o quanto a nossa natureza é difícil. E se a gente consegue, muitas vezes, estender provisão, estender alento para as pessoas que estão perto de nós e a gente ama, quem dirá o nosso Deus? Que ofereceu seu próprio filho em nosso favor. Não era um pão nem um peixe. E aí a gente transpõe esse exemplo para a nossa vida, né? Eu nunca ofereceria o Gabi por nenhum de vocês, de verdade. Por mais que eu goste muito de vocês, né? E o cumprimento que eu tive antes com as pessoas que eu vi foi sincero. Mas eu não ia em favor da necessidade de vocês oferecer o meu filho. Eu ia oferecer um pão, um peixe. Dizer, ó, o Lucas está com a cara feia, eu vou dar uma coisa para ele comer aqui, que quem sabe ele dá um sorriso. Assim, o Didi ali está meio dormidinho, eu vou dar um café para ele que ele acorda. Mas é o que eu posso fazer. Deus foi muito além por nós, gente. E é esse mesmo Deus que cuida de nós. A gente não pode negligenciar essa verdade. E a gente tem que estender ela para as nossas relações também. A gente tem que entender que esse mesmo Deus é o Deus que olha sobre tudo que a gente vive.
E Jesus, ele vai, então, encerrar com chave de ouro essa parte ali no verso 12, né? Onde ele vai basicamente nos lembrar de que a gente deve amar o próximo como nós nos amamos. Então ele vai, no verso 12 ali, dizer que tudo o que a gente fizer, a gente deve fazer como se fosse feito para nós. Porque isso é uma das coisas que fundamenta a lei e os profetas. É no sentido do que resume a lei, que ele vai dizer lá depois. A gente deve amar o nosso Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A gente deve se abster de uma postura egoísta nas nossas relações. E sim, nós devemos nos preocupar em fazer o bem, em oferecer o melhor, em estar envolvido e disposto quando nós nos relacionamos com o próximo. É parte do nosso chamado como cristão ter uma postura assim nas relações. E isso hoje, gente, não só traz alento para o nosso meio, mas gera testemunho e impacto ali fora. A gente vive um mundo que é cada vez mais egoísta e em si mesmado, né? Esses tempos atrás, tem um amigo meu que está passando por sérias dificuldades na vida pessoal dele, na vida particular dele. E não precisa estender muito mais do que isso aqui. E eu lembro que ele precisava de um favor simples, né? Que era ajudar a carregar uns móveis e tal, a tirar umas coisas de um lugar num sábado de manhã. Aí eu pensei, não, beleza, vou lá ajudar ele a carregar essas coisas e tal, jogo rápido, né? Porque, afinal de contas, ele precisa dos amigos dele para fazer esse movimento aí na vida dele, é uma coisa que ele está precisando. E aí foi engraçado que eu cheguei lá, no horário marcado e tal, e estava eu. E eu sei que ele tem vários outros amigos, né? Ele tem um monte de amigos. A gente tem grupo de WhatsApp, bate-papo, tem conversa, tal. Aquela história toda, né? E aí começamos a carregar as coisas, né? Eu e ele, as coisas mais pesadas no caminhão, etc, tudo mais, tal. Aí quando bateu, tipo assim, uns 30 minutos do final da hora marcada e tal, começou a chegar todo o resto da galera, né? Tipo, quando precisava levar, tipo, 10% do que tinha sido carregado. E aí, beleza, ele não ficou triste, né? Porque os outros caras foram ajudar e tal. Mas eu lembro que quando terminou, que a galera foi embora, ele pegou e me deu um abraço e ele disse, obrigado porque tu veio, fez diferença pra mim. E eu disse, legal, tudo tranquilo, conta comigo porque tu precisar. E não é um padrão absurdo, gente. Foi 1h30 de um sábado de manhã para carregar uns negocinhos ali, entendeu? Só que a gente vive num mundo em que isso não está dentro das nossas prioridades, se a gente não viver um cristianismo prático. A gente vive num mundo em que tem muita coisa mais importante para fazer na frente. E o engraçado é que 99,9% dessas coisas envolvem o eu, não o próximo. Então, como cristão, cabe a nós, sim, escolher se envolver. É chato muitas vezes? Sim. Não é a coisa mais gloriosa do mundo, muitas vezes, carregar uma estante pesada? Não. Mas muitas vezes é uma oportunidade que Deus nos dá para ser do bom perfume de Cristo na vida de alguém. E tudo bem. Aí a gente vai lá, pianinho, cumpre a nossa parte e deixa Deus fazer a obra dele. Porque para nós, a gente sabe que foi dessa maneira, prática e muitas vezes desapercebida, que Deus agiu e trabalhou no nosso coração. Eu lembro que uma das coisas que mais me fez querer ser cristão, quando eu era criança, e por mais que tenha demorado esse processo, foi uma das coisas que mais me deu impacto, foi ver como um grupo de 10, 12 cristãos chegou na realidade difícil da minha família e começou a atuar no meu lar. Trazendo um sorriso, levando umas 2 horas para tomar um café e comer um pedaço de bolo, dando carona num dia de chuva para ir para um determinado lugar, ajudando a planejar uma coisa que estava difícil ou outra na realidade da família, sendo ouvidos, né, para ouvir as demandas que todo mundo tinha eram difíceis e tudo mais. E eu pensava, essa galera é legal. Esses caras aí, eles realmente são amigos da nossa família. E eu era tipo assim, uma criança de 6, 7 anos. Então, a gente acha que muitas vezes as coisas que a gente faz não são percebidas, né? Mas elas têm um impacto profundo no que diz respeito ao reino de Deus. Quando a gente faz da maneira que Deus quer que a gente faça. Então, cabe a nós, sim, nos envolvermos nas relações que estão na nossa frente. Então, só para a gente retomar, pessoal, e não perder a nossa conversa hoje, né?
Com base, então, nos ensinamentos de Cristo ali, no trecho de Mateus 7, que é um pedacinho do Sermão do Monte, a gente observou algumas atitudes que não cabem a nós como filhos de Deus diante das relações, que é julgar o próximo, agir com hipocrisia e sem direção de Deus em relação àquilo que a gente faz ou àquilo que a gente planeja no que diz respeito a oferecer e demonstrar o Evangelho. E a gente viu também coisas que cabem a nós no que diz respeito às relações, que é lembrar de colocar Deus diante de todas as nossas necessidades ou demandas e buscar Ele nesse sentido, de entender que em muitas circunstâncias nós temos que permitir e entregar a nossa vida ao cuidado do Senhor, e também que sempre somos chamados a agir em amor em relação aos nossos próximos, né? Como cristãos, isso cabe a nós. Então, a implicação prática desse trecho, né? Eu creio que existem alguns desafios agora muito claros para nós aqui, é que, primeiro, nós devemos sempre buscar reconhecer que se a gente vive a vida que nós vivemos hoje, que se nós experimentamos todo esse amor, essa segurança, esse conforto que Deus nos dá, é por causa de quem Ele é e do que Ele fez nas nossas vidas. Isso não é mérito nosso, isso não é glória nossa, pelo contrário. É a ação da misericórdia e da graça de Deus em relação à nossa pessoa. E aí a gente deve lembrar de abrir mão do nosso orgulho, de abdicar da nossa vontade e de sempre escolher entregar o rumo da nossa vida para Deus, sabendo dessas coisas. Outro desafio que cabe a cada um de nós quando a gente observa esse trecho é que nós temos que buscar agir num padrão que é conforme o padrão que o Evangelho expõe, não conforme o padrão que nós temos como ideal ou correto. E muitas vezes isso vai entrar em conflito. Muitas vezes a gente vai olhar para questões relacionais com uma ótica muito prática, né? Ou pontual, ou tipo, bah, faz isso, bah, faz aquilo. E o nosso chamado como cristãos muitas vezes vai ser dar um ombro, vai ser andar juntos, vai ser consolar, vai ser entender o porquê que aquela ferida está daquela forma, e etc, etc. Da mesma forma que a gente recebe isso de Jesus diariamente. Às vezes mais, às vezes menos, mas Jesus trabalha no nosso coração dessa forma. E o último desafio que eu creio que o trecho traz, e é muito claro, é que como cristãos nós somos chamados a odiar o pecado. A gente não deve transpor esse ódio ou essa raiva que a gente tem do pecado para o pecador, que é uma tendência que muitas vezes a gente tem, né? A gente olha para o pecado da pessoa e aí a gente, tipo, não, eu não gosto desse negócio que está fazendo, isso que está fazendo é errado. E aí a gente transpõe esse pecado para a relação que a gente tem com a pessoa. E ser cristão é entender que, tipo assim, o pecado é ruim, a pessoa precisa ser restaurada e curada desse pecado. E nós estamos ali para ser usados por Deus para que essa pessoa consiga, de alguma forma, além de várias outras formas que Deus pode usar, claro, a lutar contra esse pecado, a não ser conivente com ele, não aceitar mais que ele domine a sua vida. Então, por mais que seja próximo, é bem diferente a postura que a gente tem nesse sentido. Porque nós devemos olhar para nós e entender que muitos desses processos nós experimentamos, Jesus usou pessoas e nós fomos transformados e curados. Então, com os nossos próximos é da mesma forma. Desafio prático para cada um de nós, olhando para essas coisas, né? Porque cabe a nós em relação às nossas amizades, às pessoas que estão ao nosso redor, tipo, aos nossos alvos evangelísticos, aos nossos irmãos aqui na igreja. Eu creio que não tem como fugir muito de a gente investir um tempo avaliando como nós temos agido nas nossas relações. Como a gente tem sido diante das demandas que Cristo permite que surjam à nossa frente. E olhar para essas relações e entender o que precisa mudar da nossa parte, da nossa postura. Por que isso precisa mudar? Talvez eu preciso ser um pouco mais compassivo. Por quê? Porque eu não demonstro a graça de Cristo nessa relação que eu tenho com o Edgar aqui, porque ele me traz o problema no dedo e eu dou uma martelada. E aí ele vai dizer, eu não quero ir lá falar com o Fofo, porque eu vou mostrar o dedo e ele vai me dar uma martelada.
Então o que ele vai fazer? Quando ele me ver, ele vai esconder o dedo. Ele vai dizer, e aí, fofo, tudo certo? Como é que tá? Meu dedo tá bem, hein? Longe desse martelo de mim. Então nós devemos avaliar como nós temos agido nas nossas relações. O que precisa mudar? Por que essas coisas precisam mudar? Com certeza precisam mudar para que o amor de Cristo seja estendido, para que graça venha, para que perdão aconteça e para que a partir disso o Espírito Santo passe a instaurar mudança ali na vida daquela pessoa. E depois de avaliar essas coisas, refletir de forma bem prática sobre como a gente pode mudar. Tipo, eu tenho que ouvir mais e falar menos. É uma baita meta. Eu estou há 37 anos tentando fazer isso aí. E eu espero que Jesus um dia me ajude a conseguir. Minha esposa é fantástica nisso. Eu olho para ela e eu aprendo sempre. Às vezes eu falo um negócio para ela, eu olho para ela e digo assim, fala, diz, responde, né? E ela fala, calma, estou avaliando, estou pensando. E eu penso, nossa, Deus, eu preciso ser assim, né? Eu não sou. Ao mesmo tempo, a gente, às vezes, tem que ser menos temperante. Às vezes, a gente tem que ser um pouco mais compassivo, no sentido de entender, isso dói para a pessoa, por isso que ela está agindo assim. Então, eu vou dar um pé atrás aqui para entender por que ela está desse jeito, conversar. Às vezes, eu tenho que ser mais interessado, né? Não ser o cara que vai olhar e dizer, oi, tudo bem no domingo? Para ouvir o tudo bem e pensar, ufa, tá tudo bem, posso ir embora. Mas não, a gente tem que olhar, às vezes, uma cara triste de alguém que a gente conhece e pedir, cara, o que tu tem? Por que tá com essa cara batida hoje? E se preparar para o que vem. E agir de forma condizente com o que vem. Então, são vários exemplos práticos, né, de como a gente pode avaliar como nós temos nos portado nas relações, entender o que precisa mudar e pensar em estratégias para mudar. Porque o nosso chamado como cristãos, com certeza, gente, é demonstrar Cristo através de todas as nossas relações. Isso cabe a nós e a gente tem sim que trabalhar nos nossos corações para que isso aconteça. Esse é o desafio que eu tenho para cada um de nós hoje. Então, gostaria de orar sobre essa questão e aí depois a gente vai para a ceia. Senhor Jesus, somos muito gratos porque Tua palavra sempre traz instruções que muitas vezes são contundentes a respeito da forma errada ou leviana que a gente escolhe para viver, Deus. Obrigado porque a gente olha por padrão que Tu expõe nas Escrituras e a gente entende que a direção que nós devemos seguir no que diz respeito a se relacionar contigo, a se relacionar com as pessoas, a maneira a qual a gente deve viver essas relações é muito clara, Deus. O Senhor nos dá um norte muito sólido e que a gente possa olhar para isso e entender o que precisa ser transformado por Ti nos nossos corações. A entender qualquer tipo de empecilho que é parte do que nós somos, que a gente precisa entregar nas Tuas mãos para que Tu faça novo e para que a gente possa agir de maneira a Te agradar, Deus. Tu conhece plenamente o coração de cada um de nós aqui. Tu sabe quais têm sido as nossas dificuldades, os nossos desafios no que diz respeito a testemunhar do Teu Evangelho, a viver perto das pessoas. Então trabalha conforme a Tua vontade, Deus, nas nossas vidas e que, através do Teu Espírito, a gente possa mudar tudo aquilo que não Te agrada no nosso ser, Senhor, para que Tu seja visto e conhecido na vida dessa comunidade, Pai. Esse é o nosso sincero desejo, Senhor. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.